A atividade 1 pede para determinar a distância entre o ponto P e a reta R. Em cada caso, eu vou colocar aí a fórmula da distância do ponto à reta. Essa fórmula está no PET, né? Lembrando que o numerador está dentro de um módulo, por quê? Porque a distância sempre será positiva, nunca negativa, ok? Então, vamos lá. A letra A. A distância do ponto P, a reta R, eu vou dar o espaço aí, né, do travessão, e vou colocar aqui, ó, o meu coeficiente A, que é -3, o B, que é 1, e o C, que é 6. E agora, eu irei usar a fórmula e ir substituindo, ok? Já fiz a casinha aí, a raiz, ó, -3 vezes o x, que é -1, mais da fórmula, 1 vezes 3 mais 6. O meu A aí é -3, ficará entre parênteses. E o 1 ao quadrado. Então, a distância aí, né, de P a R, nós temos -3 vezes -1, nós teremos, então, de resposta 3. 1 vezes 3, 3, mais 6. Raiz de 3 ao quadrado negativo 9, 1 ao quadrado 1. Então, ficará a distância de π a r. Somando todo o numerador, nós teremos módulo de 12 sobre raiz de 10. Eu vou marcar um asteriscozinho aí. O módulo de 12 é 12 mesmo, né? Porque nós iremos racionalizar esse denominador 10 aí, ó. Vou marcar um asterístico, porque nós não podemos deixar a raiz na resposta. Então, racionalizar o denominador é eu pegar essa raiz aí que está no denominador e eu vou multiplicar em cima e embaixo por essa mesma raiz. Então, 12 raiz de 10, 12 sobre raiz de 10 vezes raiz de 10 sobre raiz de 10. Isso é racionalizar o denominador. Então, teremos 12 raiz de 10, raiz de 10 vezes raiz de 10 é raiz de 100. Então, 12 raiz de 10 sobre raiz de 100 é 10. Se eu simplificar em cima e embaixo por 2, nós teremos aí 6/5. Então, na verdade, a resposta aí é 6 raiz de 10 sobre 5. Essa é a distância. Agora, letra B, o ponto P e a reta R. Então, meu A aí é 2, o B é 1 e o C é 6. Não vou repetir a fórmula, já vou substituindo, né? Então, a distância de P a R é igual a A, que é 2, vezes o X, que é 3, mais o 1, que é o B, vezes -2, que é o Y, mais 6. Fecha, né, o módulo, a raiz de 2 ao quadrado, que é o A, mais a raiz de 1 ao quadrado, que é o B. Então, teremos 2 vezes 3, 6, módulo de 6, menos 2 vezes 1, negativo, né, o 2, menos 2 mais 6, sobre 4 mais 1, raiz de 4 mais 1. Agora, nós teremos, né, repetindo a distância de P a R, módulo de 10 sobre raiz de 5. Da mesma forma aí, nós iremos racionalizar o denominador. O módulo de 10 é 10. Então, teremos, né, ao racionalizar, o que é racionalizar? Tirar essa raiz do denominador, mas eu só consigo tirá-la, eu tenho que multiplicar tanto em cima quanto embaixo pela mesma raiz. Então, dará raiz de 25 no denominador, raiz de 25 é 5, né? Então, ficará 10 raiz de 5 sobre 5. Dá para eu fazer essa divisão do 10 por 5 aí ainda, tá? Então, ficará a distância de P a R, 10 dividido por 5, 2. 2 raiz de 5.
na letra C aí, eu tenho que o A é 3, o B é menos 4 e o C, que é o 5, menos 5. Então, a distância de PAR aí vai ficar módulo de 3 vezes menos 2, mais menos 4, que é o B, vezes 4, que é o Y, mais o menos 5, que é o C. Fecha o módulo. Então, nós temos raiz de 3 ao quadrado, mais menos 4 ao quadrado. Então, somando, multiplicando aí, eu terei 3 vezes menos 2, menos 6, 4 negativo vezes 4, menos 16, menos 5, sobre raiz de 9 mais 16. Então, a distância de PAR, somando todo o numerador, 6, 16 e 5 negativo, terei módulo de menos 27. É aí que entra esse módulo. Ele faz a diferença aí no negativo, sobre raiz de 25. Ficará positivo, né? Módulo de um número negativo é positivo. Então, aí temos 27 sobre 5. Então, que é aproximadamente, né? Fazendo a divisão, 5,4. Essa é a distância do ponto à reta. Letra C. Na questão 2, diz que a reta R e S são paralelas e pede para determinar a distância entre elas. Então, eu tenho a reta R aí, né? E como eu não sei qual é a distância, eu vou fazer o quê? Eu vou primeiro, os coeficientes delas são diferentes, eu vou até verificar se elas são realmente paralelas. Como? Eu vou separar o Y. Quando eu separo o Y, eu vou descobrir quem é que está acompanhando o X. Dessa forma, eu descubro o coeficiente dele. Então, ó, na reta R, o coeficiente, a letra A aí, que é o meu coeficiente angular, na verdade eu vou colocar como M, né? Meio. Então, a segunda reta também tem que ser meio. Eu estou fazendo isso porque não está explícito aí que elas são paralelas. Então, eu vou também isolar o Y aí, só estou isolando, para ver como vai ficar esse coeficiente aí que está acompanhando o X, tá? Então, aí nós teremos 3 sobre 6, eu consigo simplificar, que vai ficar x sobre 2, que é a mesma coisa que meio, né? Então, elas realmente são paralelas. Então, eu posso dizer que o MR, que é o coeficiente da reta R, e o MS são iguais. Então, realmente, elas são paralelas. A partir dessa afirmação que eu sei que elas são paralelas, ali fala que é, mas eu não consegui ver se elas eram, a não ser eu vou isolando. Eu vou desenhar aí agora para vocês a reta R e a reta S, elas são paralelas, né? Então, nós temos a reta R e a S. Eu vou marcar um ponto P na reta R e esse ponto eu vou medir a distância desse ponto para a reta S e vou marcar um outro ponto Q na reta S. A distância do ponto P para S tem que ser a mesma distância de Q para R, porque se elas são paralelas, então tem que ser igual. Nós vamos fazer a distância dos dois pontos para as duas retas. Como eu vou fazer isso? Eu vou sugerir um valor. Você pode sugerir o valor que você quiser. Eu sugeri aí um valor para x valendo 0. Se eu sugerir que x vale 0, eu vou lá naquela equaçãozinha que eu circulei ali, né, que eu fiz um retângulo ao redor dela e substituí o x por 0. Então, eu encontrei o valor 3 meios, quer dizer que o ponto P é 3 meios. Ok? Então, agora, eu vou descobrir o ponto, eu quero descobrir o ponto Q. Que valor que eu vou dar para Q? Eu vou escolher um valor aqui, vou escolher 1. Vou pensar que o x do Q vale 1.
você pode dar outro valor. Então, porque a reta tem infinitos pontos, eu estou pegando um ponto dessa reta. Então, olha só, substituindo x por 1 aí, vai ficar meio mais 1/6. Somando isso aí, eu tenho que tirar o MMC, né? Que dá 6 mesmo. 6 dividido por 2, 3. 6 dividido por 6, 1. 3 mais 1, que é igual a 3 mais 1, 4, né? 4/6. Eu ainda posso fazer simplificação por 2, que ficará 2/3. Então, agora eu já tenho um ponto Q e um ponto P. Vou usar a fórmula, vou escrever a fórmula aí da distância, para a gente relembrar. E, em seguida, eu vou fazer a distância da reta S para o ponto P. Então, vamos lá. Essa é a fórmula, né? Só para nós relembrarmos. Sobre raiz de A ao quadrado, B ao quadrado. Agora, vou fazer a notação da minha reta aí, S, né? E a distância dela para o ponto P. Então, meu S, a reta S, 3x menos 6y mais 1 é igual a 0. O meu A é 3, o meu B é menos 6. Ficou parecendo um B aí, né? Mas é 6 negativo, tá? E o meu C aí é 1. O meu ponto P é 0 e 3. Agora, eu vou fazer a distância da reta S até o ponto P. Então, módulo de 3 vezes 0 mais menos 6 vezes 3 meio mais 1 e fecho o módulo sobre raiz de 3 ao quadrado mais, abre parênteses, menos 6 ao quadrado. Então, essa distância aí, né, de R a P, não, de S a P, eu multiplicando 3 vezes 0, 0. Menos 6 vezes 3, menos 9, mais 1. Sobre raiz de 3, 9, raiz de 3 não, 3 ao quadrado, 9, mais menos 6 ao quadrado, 36. Então, a distância aí será módulo de menos 8 sobre raiz de 45. Módulo de menos 8 é 8. Raiz de 45, eu vou fazer ali no cantinho a fatoração dele, para você poder observar como é que vai ficar. Então, 45 dividido por 3 dá 15, por 3 dá 5, por 5 dá 1. Então, vai ficar 3 raiz de 5. Como apareceu a raiz no denominador, nós teremos que racionalizá-la, né? Então, eu vou multiplicar raiz de 5 tanto no numerador quanto no denominador. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 25. Então, 8 raiz de 5 sobre 3 vezes raiz de 25. Raiz de 25 é 5. Então, a distância de P a S a P é igual a 8 raiz de 5 sobre 3 vezes 5, 15. Então, a resposta ficará 8 raiz de 5 sobre 15. Você pode fazer tanto a distância de S a P ou R a Q. Eu escolhi esse aí, tá bom? Essa questão fala que seja R uma reta que passa pelo ponto P e é perpendicular à reta S. Qual é a distância do ponto A à reta R? Nós temos essa reta aqui, mas nós iremos utilizar o quê? Nós precisamos utilizar a reta R, que nós não temos a fórmula dela, né? E o que nós precisamos fazer? Utilizar da seguinte forma, nós vamos seguir y menos y inicial é igual a m
vezes, esse aqui é o coeficiente angular, x menos o x0. Antes disso aqui, eu tenho que descobrir quem é o meu MR. Para uma reta ser perpendicular, uma condição de perpendicularidade, R só é perpendicular a S se o coeficiente angular de R vezes o coeficiente angular de S for igual a menos 1. Essa multiplicação tem que ser igual a menos 1. Então, vamos resolver a partir daqui. Ok? Então, vamos lá. MR eu não tenho, eu tenho MS. Eu vou descobrir esse aqui. Esse aqui está multiplicando, vou passar dividindo. Então, MR é igual a menos 1 sobre MS. Quem que é MS? Olha aqui, ó. Menos 1. Então, MR é igual a menos 1 sobre menos 1, que é igual a 1. Então, o coeficiente angular do R é 1. Então, eu venho nessa aqui e já vou substituir esse M por 1. E agora, quem que é X? Eu não tenho X, mas eu tenho um ponto lá inicial que foi me dado, esse P2, né, o P, né, que é 3 e 2. Onde for o meu X inicial, eu vou colocar 3. Onde for o meu Y inicial, eu vou colocar 2. E vou descobrir aqui a equação dessa reta R. Então, a equação da reta R ficará isso aqui. Se eu multiplicar esse menos 1 aqui dentro, não vai fazer diferença nem esse 1, né? Não vai fazer diferença nenhuma. Então, ficará assim. Eu vou passar isso aqui pro lado de cá. Então, menos y menos x menos 2 mais 3 é igual a 0. Então, a equação da reta R é y menos x mais 1 igual a 0. Agora, eu encontrei a reta R, a equação da reta R. A partir de agora que eu encontrei, sei que ela é perpendicular a outra, vou fazer distância dessa reta a esse ponto, 3 e 0. Então, a distância da reta ao ponto 1, o meu B, 1, e o meu C, 1. Então, essa distância aqui de R a ficará, abro o módulo, menos 1, vezes, quem que é o X? 3, mais, quem que é o B? 1, vezes, quem que é o Y? 0, mais C, que é 1. Fecha o módulo. Sobre raiz de 1, cadê de A? Menos 1 ao quadrado, mais B, quem que é B? 1 ao quadrado, ok? Então, essa distância aqui, né, de R a A, ficará 3 vezes menos 1, 0 vezes 1, 0. Então, isso aqui corta, mais 1. Ali sobrou, que é o C. Sobre quadrado de 1 negativo, 1. Quadrado de 1, 1. 1 mais 1, 2. Então, raiz de 2. 3 negativo com 1 vai dar 2 negativo. O módulo de 2 negativo vai ficar 2. Então, vai ficar 2 raiz de 2. Tá lembrado que não pode ficar raiz no denominador? Nós vamos racionalizar essa raiz aqui. Como eu racionalizo isso? 2 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2. Então, 2 raiz de 2 sobre 2 vezes, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Raiz de 4 é 2, né? Então, tenho 2 raiz de 2 sobre 2. Ainda dá para fazer essa divisão aqui. Então, a distância de R a é igual a raiz de 2. Então, está aí a resposta da questão 3. Ele é um pouquinho, assim, mais complicadinho de interpretar, porém, ela é simples de fazer. Na questão 4, nós temos o ponto A, que é um dos vértices de um triângulo equilátero, cujo lado BC está sobre a reta da equação dada aí. Determine a medida da altura desse triângulo. Lembrando que a altura de um triângulo equilátero, nós iremos traçar esse ponto, né, até um lado dele. Então, nós teremos esse ponto 1 aí, esse ponto A, né? A reta R, e nós iremos fazer essa distância aí, ok? Então,
a equação x mais 2y menos 5 igual a 0. Meu A é 1, meu B é 2 e o C é menos 5. Essa distância irá ficar módulo, né, de 1 vezes menos 1, que é do meu XA. Tá vendo? Onde que eu tracei aí, as três alturas são iguais. Mais 2 vezes menos 2 mais menos 5. Fecha o módulo sobre raiz de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é o B, né? Corrigindo aí. Então, nessa distância ficará módulo de menos 1, menos 4 e menos 5, sobre raiz de 5. Porque 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, nós teremos raiz de 5. Então, módulo, se eu somar tudo isso aí, eu terei menos 10. Módulo de menos 10, 10. Nós teremos que racionalizar, né, essa raiz de 5 que está no denominador. Então, fazendo a racionalização aí, nós iremos multiplicar a raiz de 5 no numerador e no denominador. 10 vezes raiz de 5 sobre raiz de 5 vezes raiz de 5. Eu estou colocando passo a passo, mas você já pode colocar a resposta direto no denominador, que você já sabe que dará 5, né? Então, 10 raiz de 5 sobre 5. O 10 dá para dividir por 5, que dará 2 raiz de 5. Então, a distância aí é 2 raiz de 5, que é a altura desse triângulo aí. Se nós traçarmos esse ponto, a distância desse ponto até um lado desse triângulo, terá 2 raiz de 5, que seria essa altura. Número 5, calcule a distância entre a reta R1 e R2, sabendo que são paralelas. Essa questão aqui, ela é parecida com as que nós fizemos anteriormente. Eu vou traçar aqui duas retas e vou marcar um ponto P, porque eu não sei fazer distância de duas retas, mas lembrando que uma reta, ela possui infinitos pontos. Então, eu vou marcar um ponto aí na reta R1, e vou traçar a distância desse ponto a R2, que então será a distância dessas duas retas. Vou fazer a notação da R1 e vou sugerir um ponto, um valor aí para x, que nós encontraremos o valor de y para esse ponto aí. Então, para x valer 0, eu sempre escolho 0, porque 0 é um número muito pequeno, então eu acho que facilita a resolução das contas. Então, eu vou passar esse y dividindo, 4 vezes 0, 0. Então, nem repetir o zero aí. Então, meu y é menos 2 terços. Então, já tem um ponto P, que é 0 de x e menos 2 terços de y. Agora que eu tenho esse ponto aí, eu vou fazer a distância desse ponto para a reta R2. Vou pegar R2 e vou fazer essa distância aí. Eu utilizei o R1, mas você poderia utilizar a reta que você quisesse para começar, tá bom? Então, letra A, menos 4, B, 3, C, menos 8. Então, essa distância aí de R2 ao ponto ficará módulo de menos 4 vezes 0, né? Que é o ponto que nós marcamos P, mais 3 vezes menos 2 terços, que é negativo. Vou colocar aí, raiz de menos 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Já coloquei aí, né, a correção do sinal. Então, essa distância ficará multiplicando aí menos 2 com 3, 6 dividido por 3 menos 2, menos 8, que dará menos 10, né, sobre raiz de 25. Então, o módulo de menos 10 ficará 10 sobre 5. Então, essa distância aí
ficará, dessas duas retas, será 2. 10 dividido por 5, 2. Está aí a resolução da questão 5. Qualquer dúvida, deixe no comentário.